de mim já me prendi. Quem pode me salvar, levar de volta pro meu lar, pra escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te dar. Escolher o melhor pra mim, escolhi o que você me queira dar. Minha livre escolha eu preferi te dar. Nunca mais ficarei sem a paz que você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar, até vir me buscar. Até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia, que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Boa noite, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos a mais uma grande noite, a noite com o Espírito Santo de forma online. Aonde quer que você esteja, aí no seu trabalho, na sua casa, o convívio familiar, todos recebam a bênção do céu, paz, alegria e prosperidade e toda sorte de boa bênção que advenham a maior abastança. No culto do Espírito Santo, como todas as vezes, nós falamos alguns tópicos da Bíblia Sagrada e fazemos as séries de oração. O primeiro tópico que eu queria compartilhar com os nossos irmãos que estão conosco, sintonizados no culto do Espírito Santo, de forma online. O primeiro tópico é iniciativa em meio às adversidades e circunstâncias, que está no livro de Juízes, capítulo de número 6 e versículo de número 11, que diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Beerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. A Bíblia fala que Gideão estava malhando o trigo para salvar, para livrar dos midianitas. Porque se você acompanhar um pouquinho mais antes, Juízes 6, versículo 1, diz a palavra do Senhor que a nação, o povo de Israel se desgovernou, se distanciou da presença do Senhor, se afastou dos caminhos do Deus Todo-Poderoso, e o Senhor Deus entregou essa nação, o povo de Israel, nas mãos dos midianitas por 7 anos. A ponto de Israel agora ficar escravizado, ficar agora os seus despojos, os seus pertences ser roubados, minados. E diz a palavra do Senhor que muitos já construíam as cavernas, as covas nas montanhas, e Gideão também não fazia também diferente. Ele estava também no lugar escondido, porque ele também temia o perigo, temia
os amalequitas, os midianitas, que o levasse como escravos. Mas a palavra de Deus diz em todas as coisas, para uma reflexão, atitude nas adversidades. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz assim, ó: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O nosso Redentor é aquele que vive e que reina para sempre. E a Bíblia fala, como Jó falou, ele vai se levantar ao meu favor. Ele vai se levantar sobre a terra. O povo de Israel temia o perigo, né? Mas Deus é aquele que se levantará ao nosso favor. Nós vamos agora com lindo louvor. Em seguida nós voltaremos para fazer a oração, iniciativa em meio às adversidades e às circunstâncias da nossa vida. Nós já voltamos em nome do Senhor Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Graças a Deus, né? Se for possível, se você estiver na sua casa aí, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e falamos com Deus nesse momento. Poderoso Deus e eterno Pai, em meio às adversidades e circunstâncias, o Senhor sempre se faz presente, porque a tua boa mão não está encolhida para que não possa abençoar, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a nossa súplica, a nossa petição. Nós vemos aqui, Senhor, que Gideão estava ali no lagar, aonde se prensa uvas, aonde se pisa em uvas, e ele estava ali malhando trigo, Senhor, talvez no lugar impróprio, mas diz a tua palavra, Senhor, que ele tinha uma ação, ele teve uma iniciativa, e muitos estavam, Senhor, do portões para dentro de Israel, com medo dos midianitas, mas Gideão teve uma iniciativa. Ele estava ali tirando o sustento da sua família. E nós vemos que a tua misericórdia, ela é a única causa de nós não sermos consumidos, porque a tua misericórdia não tem fim, mas se renova a cada manhã. Que nessa noite, Senhor, de sexta-feira, noite do Espírito Santo, que o Senhor resplandeça a tua glória, que o Senhor traga para perto o que estava distante, que o Espírito Santo, aquele que revela o oculto, o escondido, o invisível, o sobrenatural, trague para as nossas vidas um contexto muito grande, que nós possamos enxergar e ver, Senhor, aquilo que antes nós não víamos, mas contemplar a tua glória e a tua plenitude. Nós oramos e cremos e tomamos posse da tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de milagre, e que assim seja. Todos digam amém. Todos digam graças a Deus. Nós vamos agora para o segundo tópico, depois de uma iniciativa em meio às adversidades. Nós vamos agora falar sobre o poder renovador para vencer. É esse poder que nos eleva numa força maior, nos coloca para cima com a certeza da vitória para sermos muito mais do que vencedor. Juízes, capítulo 6, e versículo de número 14, que está escrito na palavra do Senhor dessa forma, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão, como nós falamos, estava ali no lagar malhando trigo, mas diz a palavra do Senhor que o Senhor falou com ele. Olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O Senhor estava falando que ele tinha capacidade, porque o Senhor naquele momento havia capacitado para uma grande missão. Só que Gideão opunha-se lhe dizendo:
Ah, se o Senhor é comigo, porque tudo isso nos sobreveio, e do que foi feito a tuas misericórdias, que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e entregou nas mãos dos midianitas. Mas o Senhor falou com ele: vai nessa tua força, e você vai ferir os teus inimigos, como ele fosse apenas só um homem. O Senhor ali estava capacitando o Gideão e dizendo para ele que ele tinha coragem, que a sua força tinha sido renovada, porque o Senhor é aquele que renova nossas forças. Diz a palavra do Senhor em uma reflexão, Isaías 40, versículo 31. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O Senhor havia renovado as forças de Gideão. Gideão naquele momento estava recebendo uma capacitação, um renovo para ser o líder, convocar um povo nomeado por Deus nosso Senhor e resgatar a índole da nação de Israel, que estava subjugada, sendo escrava pelos medianitas. Nós vamos com mais um lindo louvor, em seguida nós voltaremos para orar em nome do Senhor Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Graças a Deus, poder renovador para vencer. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar nesse momento, que você receba um poder renovador para vencer em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, nós oramos nesse momento que sobre a nossa cabeça, sobre a nossa vida, desça uma unção avassaladora, uma unção de renovação para nós vencermos, Senhor. Porque aquele que espera no Senhor, ele renovarão as suas forças no Senhor, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós almejamos nessa noite, Senhor, uma renovação do Senhor para as nossas vidas. Que nós recebamos nessa noite, Senhor, algo, Senhor, da Tua santa bendita graça. Aquelas mãos que têm a cicatriz dos cravos, marcada por sangue, mas que nunca deixou de tocar e nunca perdeu poder. Essas mãos que têm a cicatriz marcada por sangue, toque em nós agora, Senhor. Renova nossas forças, nos anima, nos encoraja, Senhor. Porque no Senhor nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, nos nomeou e nos redimiu, nos triunfou e nos resgatou da perdição e do pecado. Nós abençoamos todos aqueles que estão ligados conosco na noite do Espírito Santo de milagre, que todos recebam a bênção para a honra e para a Tua glória, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos agora falar sobre mais um tópico da Bíblia Sagrada. E eu marquei nesse terceiro tópico: as minhas atitudes dizem quem eu sou. Juízes 7, versículo de número 7 também. E diz a palavra do Senhor: e disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vós livrareis e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Quando Gideão se queixa também que a sua família era mais pobre em Manassés,
e que ele era o menor da casa de seu pai. Ele estava falando que ele não tinha capacidade de si próprio para resgatar uma nação, ou seja, a nação de Israel, que estava sendo subjugada, sendo escrava pelos medianitas. E o Senhor falou: olha, Gideão, eu serei contigo, e tu vai vencer os seus inimigos como fosse apenas só um homem. E diz a palavra do Senhor que Gideão ali foi renovado. E diz a palavra que ele saiu, tocou as suas trombetas, convocando o povo para uma guerra, para uma batalha. Porque ele achava que precisava de homens, o quanto mais para entrar em guerra contra os medianitas, os amalequitas e todos do Oriente e resgatar a nação de Israel. E diz a palavra do Senhor que Gideão convocou aquele povo e veio um povo em massa. E Deus olhou para aquele povo e disse para Gideão: Gideão, muito é o povo que está com você. No meio deles tem pessoas que não vai fazer parte dessa guerra. Gideão convoque ao povo, olhe para o povo, levante a sua voz e fala: quem estiver com medo, quem estiver se acovardando diante dessa guerra, que volte cada um para a sua casa. E diz a Bíblia Sagrada que eram 32 mil homens. Na intenção estava preparado para a guerra. Mas diz a palavra do Senhor que ali não tinha pessoas qualificadas. E quando Gideão levantou a sua voz, obedecendo à autoridade do Senhor, ele disse: quem estiver com medo, pessoas tímidas e covardes no nosso meio, volte cada um para a sua casa. Diz a Bíblia Sagrada que 22 mil homens voltou para a sua casa. Só ficou com Gideão 10 mil homens. E novamente Deus fala com Gideão e disse: Gideão, ainda é muito homens, 10 mil é muito homens, para que eles não gloriem que foi pelo seu braço forte, pela sua espada, que venceram essa batalha. E diz a palavra do Senhor que Deus fez Gideão convocar aqueles 10 mil homens, descer no ribeiro de água e prestar atenção como eles bebiam da água. Deus falou para Gideão: olha, todos quanto ajoelhar a beber da água desse ribeiro, você vai colocar de um lado. E todos quanto também pegar a água com a palma da sua mão como copinho e levar na sua boca e lamber a água como se lambe um cão, você também vai pôr à parte, Gideão. E diz a Bíblia Sagrada que 9.700 homens naquele dia ajoelharam e beberam água, ajoelhados. E 300 homens levou a sua mão, a palma da sua mão como copo e lambeu a água levando a sua boca. E Gideão olhou e disse: olha, 300 pessoas. Talvez ele pensou: vou ficar com 9.700 e vou mandar 300 embora para casa. Mas Deus olhou e viu Gideão, Deus disse para Gideão: manda os 9.700 homens voltar para a sua casa. E você vai ficar com 300 homens. E essa guerra eu te darei nas suas mãos. Diz a palavra do Senhor que muitas das vezes nós pensamos que é pela nossa própria força humana, pelo nosso próprio intelecto, pela nossa capacidade humana. Mas quando nós chegamos diante de um problema e nós vemos que nós não temos força para resolver, nós entregamos na mão de um justo juiz, um Deus poderoso que vela por cumprir com a sua palavra. Com aqueles 300 homens, Deus entregou a vitória nas mãos de Gideão. Deus se virou contra aqueles homens, a espada de um contra o outro, e a vitória foi decretada, porque a espada do Senhor era de Gideão. Assim está sobre você uma capacitação, uma unção poderosa, que você vai vencer, e a bênção do Senhor reposa sobre a sua vida. Romanos 8, versículo 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, mais do que triunfante,
porque o Senhor é que peleja pelas nossas causas, e diante do Senhor nós ficaremos calados, quietos, e observamos o livramento e a vitória do Senhor. Nós vamos com mais um louvor, em seguida nós voltaremos para orar. As minhas atitudes dizem quem eu sou amanhã. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Graças a Deus. Oremos. As minhas atitudes dizem quem eu sou amanhã. Você é mais do que vencedores por aquele que te ama, por aquele que te deu a vitória. Feche os olhos e faremos essa oração em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, as minhas atitudes dizem quem eu sou amanhã. E nós vemos aqui que Gideão foi bem sucedido, porque ele não olhou para as circunstâncias, para as adversidades, mas ele saiu em espírito com o Senhor. E o Senhor foi com ele, Senhor. Com 300 homens, o Senhor entregou a vitória, a bênção na mão de Gideão e na mão daqueles 300 homens que saíram convictos, crendo num Deus do impossível, num Deus que vela por cumprir com a sua palavra. E a sua palavra não volta vazia, Senhor. E nessa nós oramos, nós pedimos que essa boa mão que está direcionada sobre essa família, sobre esses entes queridos, sobre todos quanto ora comigo, nós estamos unidos agora e cremos na tua palavra. E por isso nós profetizamos a bênção e a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final desse culto online, o culto do Espírito Santo, mas como todas as vezes nós fazemos a série de oração. Eu gostaria que você, se você estivesse na sua casa, você que hoje é a sua segunda sexta-feira, que você se colocasse de pé por gentileza. Você que hoje é a sua terceira sexta-feira. E também você hoje que você chegou na sua quarta sexta-feira, você está encerrando essa 4 sexta-feira que nós convocamos você, e você tocado pelo Espírito Santo, você fez um propósito, um voto com Deus de 4 sexta-feira. Hoje você está encerrando, você está sob a bênção do Senhor Jesus. E também eu queria convocar você que está assistindo esse culto online, você que quer iniciar uma campanha do culto do Espírito Santo de forma online, são 4 sexta-feira. Você estará fazendo um compromisso com Deus e não com o homem, e você estará colocando dentro dessa campanha de 4 sexta-feira os seus sonhos, os seus projetos. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e falamos com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, nós oramos agora sobre os teus filhos, Senhor, as tuas filhas, todos que acompanham juntamente o culto do Espírito Santo de forma online. Que todos que estão na sua segunda sexta-feira, que alcance sonhos realizados, projetos constituídos, que receba de ti toda a sorte de boa bênção. Todos aqueles que hoje é a sua terceira sexta-feira, que recebam a bênção direcionada sobre a sua casa, para os seus entes queridos, aonde quer que você esteja, que sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, reposa a bênção e a vitória. Eu oro também, Senhor, sobre aqueles que hoje estão encerrando essa campanha. É a 4ª sexta-feira, que você já esteja debaixo das bênçãos e da resposta do Senhor. Porque nesse momento, Deus libera um anjo mensageiro para entregar a vitória
que você tanto clama e tanto deseja, você está sob as mais ricas bênçãos do Senhor. Eu também nesse momento oro, Senhor, sobre aqueles que estão iniciando nessa noite uma campanha de 4 sextas-feiras, Senhor. Eu apresento todos eles, que o Senhor dê a tua graça, que o Senhor dê coragem, dê vitória, Senhor, que eles possam concluir essa 4 sexta-feira, a noite do Espírito Santo de forma online, e todos recebam a bênção, a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Todos digam amém, todos digam graças a Deus. Foi bom ter você na nossa companhia, aonde quer que você esteve, você está sob as mais ricas bênçãos do Senhor Jesus. Eu desejo a você uma ótima noite, um ótimo final de semana. Que o Senhor dê as mais ricas bênçãos, porque você reposa o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento e toda a sorte de boa bênção. Levante a sua mão ao céu e vamos encerrar agora com a oração da bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo nosso Senhor, que as doces e perpétuas comunhão com o Espírito Santo de Deus, que permaneça com você, com o seu lar, com a sua casa e com toda a sua família, hoje, amanhã e por todo sempre, que assim sejam. Fiquem todos com as bênçãos do Senhor Jesus e viva Jesus Cristo nosso Senhor, para sempre seja louvado. Forte abraço, fique na bênção do Senhor Jesus.